Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, se os irmãos quiserem sentar para não se cansar, pode sentar, não precisa ficar de pé. Basicamente, eu vou falar em dois textos. Primeiro, eu quero falar da parte que, quando o inimigo, a gente está lá no mundo, o inimigo nos prende, a gente somos prisioneiros do pecado. Mas eu quero falar, tipificar na palavra de Paulo, fala sobre Paulo e Silas na prisão, que fica em Atos 16, 19, quem quiser acompanhar a leitura, Atos capítulo 16, versículo 19, até o 24. E diz assim: e percebendo que sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e pregando costumes que nós romanos não é lícito acatar e também pouco praticar. Então a multidão unânime os atacou, os magistrados, rasgando a roupa, ordenaram que fossem açoitados com varas, e depois de tê-los espancados, muito os jogaram na prisão, e recomendando o carcereiro que os vigiasse, e com toda a atenção, havendo recebido tais ordens expressa, ele lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Que situação nós vemos, né, irmão? O apóstolo Paulo, junto com o seu companheiro Silas, estavam na cidade de Filipos. Eles estavam ali pregando, estavam indo orar a Deus, buscar o Senhor, estavam ali fazendo a obra de Deus. E quando surgiu uma menina do nada, essa menina tinha um espírito de adivinhação, e gritando, se lançando em cima de Paulo e Silas, e Paulo imediatamente pôs a mão em cima da cabeça dela e repreendeu, expulsou os demônios que estavam com ela. O que nós vimos, a pessoa que não tem Deus no coração, ela é cheia de espírito, porque ela servia a entidades, a entidade que ela servia era Piton, uma serpente, e ela tinha um espírito de adivinhação com ele, ali ele carregava aquilo com ela. E na mesma hora que Paulo impôs a mão sobre ela, aquele espírito saiu. Muitas vezes a gente vê a pessoa endemoniada, não entende, mas ela servia aquelas coisas, então recebeu aquilo. E ali, indignado os senhores dela, que ela era escrava, denunciou Paulo e Silas para os magistrados, para a autoridade da cidade, que queria que prendesse eles. Então eles foram julgados, Paulo foi julgado, foi açoitado e foi lançado no cárcere. A gente muitas vezes, lá, quando a gente não tem Deus, a gente está assim dessa forma, da mesma forma que Paulo estava ali, quando a gente não recebe Deus no coração. Mas também tem um carcereiro, o carcereiro teve incumbência de fazer tudo aquilo com Paulo e com Silas. E o carcereiro nosso é Jesus, porque ele veio para nos libertar. Quando a gente está preso lá fora pelo pecado, pelo poder do pecado, Jesus entra na nossa vida, nos resgata e nos tira da prisão. Eu quero ler mais um texto para falar sobre a vida de Paulo. Aqui fala sobre a conversão de Paulo. Quem quiser acompanhar, fica em Atos 9, eu vou ler do 3 ao 16. E diz assim: entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma imensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouvindo uma voz que lhe afirmava:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ali naquele momento Paulo estava no caminho de Damasco. Quem não conhece Paulo, Paulo era fariseu, ele perseguia o povo de Deus, ele entregava o povo à autoridade e para ser entregue na prisão em Jerusalém. Esse era o papel de Paulo. Paulo era romano, nascido em Tarso, Saulo era de Tarso. Isso antes de Paulo se converter. Quando ele teve encontro com Jesus, ele caiu no caminho de Damasco, ele viu uma forte luz e caiu e ficou cego. E continua dizendo assim: ao que ele inquiriu, quem és, Senhor? Ele perguntava, quem és? Quem és? Ele ouviu uma voz que falava com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, Paulo estava perseguindo os crentes, perseguindo os cristãos. Por que me persegues? E ele disse, eu sou Jesus. Jesus estava tendo encontro com ele naquele momento, como muitos nós tivemos um dia, que Jesus nos resgatou, tirou de todo daquilo que a gente vivia lá fora. E nos resgatou e trouxe para a presença dele, para servir a ele. Por que me persegues? Contudo, levanta-te, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Muitas vezes a gente não entende o que Deus quer de nós. Ali, Jesus queria algo na vida de Paulo, era o chamado de Paulo. Jesus não aceitava mais nada naquilo de Paulo, na vida dele que ele fazia. Paulo estudou nas melhores escolas de Roma, da Sicília. Ele era instruído. Ele por fé, ele era fariseu, perseguidor. Ele próprio supervisionou a condenação de Estevão. Estevão foi açoitado, ele foi apedrejado até a morte. Ele era perseguidor do Evangelho. Então, ali naquele momento, Jesus tinha um propósito na vida de Paulo. Ele queria mudar a vida de Paulo, como Jesus um dia mudou a nossa vida. Falou conosco, eu vou te tirar daí. Eu tenho um testemunho aqui para deixar. Ontem eu fui acordado pelo meu chefe, ele queria que eu fosse cobrir um posto lá em Piracicaba. Eu já não queria, eu tinha alguns compromissos para fazer, eu não queria, mas eu fui porque eu precisava do emprego e eu não ia dizer não. E chegando lá, correu tudo bem o dia de serviço, e de repente, na hora do almoço, eu vi um jovem louvando, né? Eu falei, então fiquei curioso, com aquele jovem, ele estava louvando. Então eu comecei a conversar com ele, tinham dois jovens, e então eu descobri que ele era conhecedor do Evangelho, ele conheceu o Evangelho, só que ele não queria nada com Deus, ele não queria servir a Jesus, ele não queria nada com Deus. Então eu entendi que Deus ali, ontem ele tinha um propósito comigo. Na verdade eu não queria, mas Deus me levou ali. Foi pela mão de Deus. Então, ali ele era católico, mas também não ia mais à igreja. E o outro era conhecedor do Evangelho, conhecia o Evangelho. Então eu dei uma parte do meu testemunho para ele, eu falei, para você, ontem mesmo eu estava na sua posição. Todo mundo que falava as coisas, vinha falar de Deus, eu não aceitava. Eu não aceitava. Eu ia visitar, eu falei para ele, faz o mesmo que eu fiz, vai visitar. Porque a gente precisa ouvir a palavra de Deus. A gente precisa estar na casa do Senhor, porque a palavra é o alimento. Jesus é o pão que desceu do céu. E os dois jovens, eu tive a oportunidade de estar falando ali para aqueles dois jovens, eles prestavam atenção no que eu estava falando. Tem praticamente quase 20 anos que Deus me tirou lá do mundo. Eu tenho isso com muita alegria, que graças a Deus eu não vivo mais aquilo. Deus me libertou. Jesus me libertou de tudo que eu vivia lá fora. Claro que viver o Evangelho não é fácil. Não é fácil estar na casa de Deus, na presença do Senhor. Mas a gente luta, é uma luta constante, é uma luta diária,
a gente tem que estar na presença do Senhor, servindo a Deus. Eu não imaginava que eu ia chegar a ser obreiro na casa do Senhor quando eu me reconciliei, que na verdade eu já era conhecedor da palavra do Evangelho e estava fora da presença do Senhor. Eu pensava que ia ser crente de banco, eu ficava imaginando, eu via os irmãos trabalhando na igreja. Senhor, você é crente de banco, vou ficar aqui no meu canto quietinho, ninguém vai mexer comigo, e eu vou ficar aqui. E Deus já começou a trabalhar na minha vida, me colocou no meio dos jovens, os jovens me acolheram. Eu comecei a trabalhar com jovens, o pastor me colocou na porta, e Deus foi trabalhando na minha vida, e aquilo que tudo lá fora, que tinha lá fora, eu esqueci. Eu não queria mais voltar lá para fora. E eu não imaginava que o Senhor tinha proposto, que o Senhor ia me trazer, que eu sou lá do Rio de Janeiro, o Senhor ia me trazer aqui para o estado de São Paulo, ia me colocar como obreiro na casa de Deus. E eu pensava que ia ser crente de banco a vida inteira, eu ia ficar no meu canto, eu não ia sempre no meu canto, ouvir a palavra de Deus, terminou o culto, e lá fora, e estou aqui. Eu tenho dado testemunho de estar servindo a Deus, estar na obra de Deus. A conversão de Paulo, irmão, aconteceu por volta do século 33 ao 36 a.C. Para quem quer conhecer a escola de Paulo, os livros de Paulo são muito lindos. É uma história muito bonita, porque ele, além de ser apóstolo de Cristo, ele foi missionário, ele levou a palavra de Deus para muitos lugares. É um rico conhecimento a pessoa que quer aprender a palavra de Deus. E aqui, no versículo 10 do capítulo 9, diz assim: o Senhor envia Ananias a Saulo, que é a segunda parte do texto, e diz assim: e havia um homem Damasco, um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou em uma visão Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. E então o Senhor lhe disse: aponta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso. Então Deus já tinha mostrado ali a Ananias que ele ia encontrar um homem. Deus estava falando diretamente com ele, Jesus, chamado Saulo. E eis que ele está em oração, e Paulo já estava orando, porque ele estava cego. Quando aquela luz refletiu nos olhos dele, ele ficou cego. Está em oração neste momento. E acabava de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproximava dele, ele impunha as mãos para que ele voltasse a enxergar. E naquele momento, Ananias impôs a mão sobre Paulo, nos olhos de Paulo, e ele voltou a enxergar. Muitas vezes lá fora, quando a gente está lá fora, a gente está cego, a gente não quer enxergar mais nada, a gente só olha para frente, a gente não olha para os lados, não ouve, que nem eu não ouvia quando esse rapaz não queria ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus, quando decide entrar na nossa vida, Ele entra, Ele faz com que a gente se põe na direção dEle, no caminho dEle. E voltando aqui, irmãos, como Deus é tremendo, porque Paulo, ele ficou ali um tempo no deserto, aprendendo ali a palavra de Deus, estudando, e depois ele já começou a fazer a obra de Deus. Na mesma hora, aquilo tudo que ele fazia, que ele vivia, acabou aquilo tudo. Ele passou a servir a Deus e fazer a obra de Deus, e ele seguia o caminho de Cristo, da mesma forma que Cristo pregava nas sinagogas, pregava o Evangelho, Paulo também pregava. E aqui, irmãos, para finalizar aqui o último texto que eu gostaria de ler, fica aqui no capítulo 16 de Atos, no versículo 25
ao 34. Como Deus é tremendo, como eu falei, que Jesus é o nosso carcereiro. Ele que nos tirou, nos livrou da prisão. E diz assim, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Então, Paulo e Silas estavam orando e cantando, louvando hinos de louvores a Deus. E todos os prisioneiros estavam ouvindo. E de repente aconteceu que um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, tudo foi abalado. Começou a tremer tudo foi abalado. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam todos se soltaram. E todos se soltaram, todos foram livres, todos foram libertos. É o que Deus faz na nossa vida, Ele nos livra, nos liberta, nos salva. E o carcereiro despertou do sono e, vendo aberta todas as portas do cálice, desembanhou sua espada, porque era vergonha, como que depois ele ia falar para os oficiais, para os chefes dele, que todos os prisioneiros fugiram, então ele ia se matar, ele ia dar cabo na vida dele. Só que na mesma hora, o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, desembanhou a espada, a fim de se matar, por concluir que os presos todos houvessem escapado. Ele pensou que todos tivessem escapado. E, no entanto, Paulo dirigiu e disse, não faças. Então ele foi usado ali para aquele homem não morresse, não faças. E isso, eis que estando todos aqui, então o carcereiro pediu a luz, correu para dentro, trêmulo, e se atirou aos pés de Paulo e Silas, e em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes, Senhor, que preciso para ser salvo? E ele prontamente lhe afirmaram, que no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu, a tua casa. Então, naquele momento, era um momento de perdição, irmão. Era um momento de morte, ele estava sentindo envergonhado. Ele queria dar cabo na vida dele. E na mesma hora, Paulo parou ele. E Paulo ali foi usado pelo Espírito Santo. E ele falou, todos estão aqui, ninguém foi embora. Estão todos os prisioneiros aqui. Então, na mesma hora, ele se jogou nos pés de Paulo e Silas. Na mesma hora. E como a gente deve também se jogar nos pés de Deus em oração, pedir, Senhor, pela nossa família, pedir pelos nossos amigos, aqueles que precisam, a gente sabe que precisa receber Jesus. E naquela mesma hora, Paulo falou que ele e a família dele seria salva, que ele devia se entregar. E foi o que ele fez, foi a palavra de conversão de Paulo e do carcereiro. Irmãos, eu queria deixar mais um alerta, terminando aqui, falando sobre perseguição. A gente vê aí, a gente tem muitos países lá fora, como Paulo foi perseguido, que estão sofrendo perseguição. A China mesmo, que é um país comunista, proibiu o povo de servir a Deus. Foram todos proibidos. Um tempo aí atrás, os missionários, os pastores que estavam lá da Igreja Universal, estavam na África, foram todos expulsos. Muitos ali sofreram violência, ali que congregavam nas igrejas, foram todos expulsos. Tem muitos países aí fora que perseguem crente, aqui na América do Sul mesmo. A gente tem que agradecer que a gente tem um país que a gente pode servir a Deus, a gente está livre. E continuar orando para que continue assim, que a gente possa ter liberdade de culto, liberdade para servir a Deus. Eu venho agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém?